Olá a todos, bem-vindo aí ao Deterrando Matemática, o nosso curso aí, Matemática Básica 1. Me chamo o professor Paulo Santiago, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje o nosso conteúdo é reta numérica. Reta numérica é uma reta onde são marcados e ordenados todos os números reais. Então, quem seriam esses números reais? A gente está observando aqui, nesse diagrama, que a gente especifica cada letra. E vamos estudar cada letra dessa nesse momento. N aqui representa os naturais, que vocês observam. Esses naturais são os números positivos, que é o mais 1, mais 2, mais 3, até o infinito, acrescentando o número 0. Então, nisso, a gente sabe que N é o número natural representado pelo positivo, ou você coloca o sinal da adição ou não coloca. E vai sobre isso entender que ele é o número natural positivo. Já no Z, a gente já tem um número maior, né? A gente tem os negativos, né? Menos 1, temos o menos 2, menos 3 e vai até o infinito também. Acrescentamos também o 0 e acrescentamos aqui também os positivos. Então aqui também está os positivos. Então os Z se chama os inteiros. Então, lembrando, naturais são somente o 0 e os positivos, e os inteiros são os negativo, positivo e o 0. Vamos agora para outra letra, letra Q. São os racionais. Os racionais são representados aí pela fração de um número, pelo número decimal e pela dízima periódica. Então, esses números racionais também são inclusos os números inteiros e os números naturais. Então, a gente presta bastante atenção nisso. Vamos ao próximo, letra I. São os irracionais. Os irracionais são as radiciações. Temos aí o número π, né? Que é 3,14. E temos vários outros números que não são inclusos nem nos naturais, nem nos inteiros, nem nos racionais. E por último, a gente já vai falar aí do principal, que é os reais. Os reais, eles são trabalhados aí todos os números irracionais, naturais, inteiros e racionais. Então, esses são os reais que a gente vai ordenar aí na reta numérica que a gente vai construir aqui na nossa aula. Então, continuando o conceito aí, a gente sabe que os números reais na reta numérica são dispostos em relação ao zero. Então, a gente tem aí a divisão, né, nessa reta, que vocês podem observar aqui. Está dividida aí no zero, aqui é o centro. Então, aqui no centro, vocês observam aí que a gente tem um zero. Então, desse lado aqui, que vocês estão visualizando, é o lado esquerdo. E o outro lado aqui é o direito. Para a gente nortear aqui e perceber quais são os números. No lado esquerdo, a gente tem aqui os números negativos. Vocês podem observar aí. E no lado direito, a gente tem os números positivos, que vocês podem observar também. Então, a gente tem os positivos, lado direito, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar ao número 10. Lado esquerdo, os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E as ordens?
a gente tem, falando aqui da ordem crescente, vamos aqui da ordem crescente dos números positivos. Então, a gente tem o 0, temos o 1, o 2, o 3, e assim vai contando. Dos negativos, a gente tem em ordem crescente, temos também. Só que o número vai ser maior ao momento que ele aproxima de 0. Então, na ordem crescente, é do menor para o maior, né? Então, a gente vai ter que aqui, vamos ter o menos 4, vamos ter o menos 3, menos 2, menos 1 e o 0. É do menor para o maior, né? E a decrescente é o inverso, né? Então, vamos ter o infinito. Aí vamos ter 3, 2, 1 e 0. O negativo é o inverso. Vamos ter quem? Vamos ter aqui o 0, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai ao infinito, né? Então vocês percebem, isso daí a gente precisa entender. É o momento que a gente vai resolver uma questão, ou uma situaçãozinha, problema que a gente está meio que confuso, precisando entender. Que são os números negativos, positivos, e como acontecem as ordens crescente e decrescente desse número. Eu trouxe aqui um exemplo, que é aí colocado para a gente estudar. Esse exemplo que vocês estão observando, ele tem o seguinte enunciado: observe os números que aparecem na reta abaixo. Então, como a gente observa aqui, a gente tem o 0,5 e o 0,6. O número indicado pela seta é. Então, ele quer saber esse númerozinho indicado aqui, ó, pela setinha. Já dá para a gente perceber que a gente tem aqui valores, ó, nessa reta, de unidades. Então, vamos contar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada pontinho desse, a gente temos 10. Então, se eu tenho aqui o maior, que é 0,6, vamos considerar aqui o 0. Se eu vou retirar 10 que a gente contou, a gente vai ter um total aí de 0,50, que é o número que está anterior ao número 6, né? E esse número aqui, ele é um número positivo. Então, já sabemos que ele é positivo. Tem algum negativo? Não. Então, nessa situação, a gente vai analisar aqui, ó, e vai contar, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui temos 4 unidades. Transformando em decimal, a gente vai ter que dividir isso aqui. Como é duas casas, a gente divide por 100. Dividir por 100, a gente tem 0,04. Vamos agora somar o primeiro que começa, né, que é 0,50. Vou aproveitar aqui. Então, 0,04 mais, temos 4, 5, 0, vírgula, abaixo de vírgula. Então, nossa alternativa é a alternativa B. Sempre é bom lembrar que a gente pode aqui contar o enunciado normalmente. Tem outra situação que pode ser trabalhada? Sim, temos outra situação. Vamos aqui colocar a reta. Vamos definir aqui 0. E aqui vamos colocar menos 1. E colocar aqui menos 2. E aqui 1 e 2. A gente tem um ponto de partida P e o ponto de partida final F. Do ponto de partida P, aqui é um exemplo. Até chegar ao F,
Aí a gente vem a pergunta: quantos quilômetros são? Ou vai vir quantos metros? Ou quantos centímetros? Vai vir perguntando as medidas. Como é que a gente faz? A gente conta, tem a primeira situação, ó. 1, 2, 3, 4. Temos 4 de algum desses 3. Ou podemos fazer, pego o primeiro início, que é menos 2, e pega o último lá, que é o 2. Toda vida, lembrando que é o momento que a gente tem um negativo e vai fazer a situação, a gente vai colocar o módulo, que você vai estudar aí na nossa aula. Então a gente coloca o menos 2 em módulo, mais 2. Fazendo um módulo de menos 2 negativo, a gente tem aí 2 mais 2, a gente tem 4, te dando também a resposta. Então, essas situações que poderá aparecer aí no momento que você está resolvendo aquela questão. Ou você está vendo aí na sua prova, né, nesse momento. Então, vamos à frente. A gente tem aqui o exercício. Ele é uma questão aberta. Poderá também você ter uma situação que você vai resolver sem alternativas. Vamos agora para essa primeira. Determine os números reais, D, né, que a gente está observando, G e J. De caso na reta numérica desenhada. Está aqui a reta abaixo. Os intervalos de cada número foram subdivididos em partes iguais. Então, cada parte dessa é igual. Vamos primeiro ao D. A gente percebe aqui que está tendo uma ordenzinha, né? Pela percepção, até chegar aqui a D, a gente percebe que é um número par. Então a gente vai começar aqui pelo par do D. Se o par do D aqui, o anterior, aqui no caso a gente tem um E, e o próximo é menos 0,2, então a gente vai voltando, né? Vai aqui fazendo a soma. Então, se esse é menos 0,2, o próximo vai ser menos 0,4. E o D? O D aqui, colocando mais 2, vai ser 0,6. Então, já achamos aqui a letra D, 0,6. Não precisamos ir além. Vamos aqui voltando, ver a letra G. Então, a gente vai retirar. Retirando aqui 2, a gente vai ter aqui o F sendo 0. Agora vamos acrescentar para o positivo. Vamos ter 0,2. Então é nossa outra resposta. Agora ele caiu o J. Então H 0,4, próximo 0,6, esse 0,8 e o J 0,10, que já o próximo é 0,12. Então a gente achou aí menos 0,6. Temos também o G, que é 0,2. E temos o J, que é 0,10. Então a gente percebe aí que é situações que a gente pode ver aí no nosso dia a dia, né? A gente está trabalhando aí com a parte da matemática. Até nas medidas a gente precisa prestar atenção se está aumentando em 1 em 1, 2 em 2, se é decimal, se é fracionário, se é um número de radiciação. Então, são várias situações que a gente precisa perceber. Vamos ao próximo. Aqui a gente vem trazendo aí uma questão extra. Então, foi trabalhada aí pela FUNESP. Fala o seguinte: considere a seguinte reta numerada, onde estão marcados apenas alguns números. Então, está aí a reta. Aí temos aqui menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. O número representado pela fração menos 3
meios, ou menos 3 sobre 2 alos, ou menos 3 sobre 2. Se fosse colocado, essa reta ficaria em. Então, a gente vai perceber aqui ó, que é menos 3 sobre 2. Então, na divisão, a gente tem 3 unidades. Vamos dividir para 2 pessoas, a gente tem 1,5. Sendo negativo, que é positivo com negativo, negativo. Então, já sabemos que é menos. Então, não está nem aqui entre o 1, nem entre o 0. Então, do 0 aqui até chegar ao menos 1, a gente tem 0, algum número. Não é ainda. Então, do 1 por 2, a gente tem o menos 1, alguma coisa. Então, vai estar entre menos 2 e menos 1. Então, a gente sabe que a letra A não é. A letra B é a nossa resposta. Letra C não é, porque a gente teria aqui ó, de menos 2 e algum número. O 3 por 4 também não é, porque a gente tem menos 3, algum número. E do 4 por 5 não é, porque temos menos 4 e algum número. Então, nossa alternativa aí que a gente achou, menos 1,5, vai estar aqui, entre o menos 1 e menos 2. Então, a gente queria agradecer a atenção de vocês. Obrigado aí por assistir a mais uma aula aí do nosso curso aí de Matemática Básica 1. Vai aparecer aí para você se inscrever. Então, se inscreve aí no nosso canal. O link aí desse vídeo está aí na descrição, você pode observar. Dá aquele joinha aí para nós, dá uma curtida. E também compartilhe com os colegas. Então, todo conhecimento que você adquiriu aqui, compartilhe com os colegas nas redes sociais. E curte aí nossas redes, clicando aí nos links que estão na descrição, ou aí acima no nosso canal. Então, abraço a todos. Obrigado pela atenção e eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau.